Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai trazer um assunto super direto ao ponto e atendendo a pedidos de muitas mães e muitos pais. Eu vou trazer uma tabela sugestiva com valores de mesada. No final, a gente vai disponibilizar, então fica com a gente no vídeo até o final, porque antes eu preciso trazer alguns pontos, explicar alguns pontos. A gente vai deixar a tabela aqui na edição do vídeo, você pode printar, salvar na sua galeria e usar por quanto tempo você precisar. Você vai entender o raciocínio por trás dessa tabela que a gente está disponibilizando, tá bom? Então, vem comigo! Bom, como eu falei no começo do vídeo, muita gente, eu também, a gente quer a solução mais fácil. Me dá aí logo uma tabela para eu poder seguir, para eu poder conceder a mesada para o meu filho, para eu não errar no valor, para eu não dar muito nem pouco. E é natural. Eu também gostaria, se eu tivesse uma especialista no assunto de educação financeira infantil, eu gostaria que alguém me trouxesse uma tabela pronta. Mas antes da tabela pronta, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe um valor ideal? Sim, o que a gente vai dar para vocês aqui é um panorama, um ponto de partida. Mas o mais importante ao se considerar, quando você for conceder mesada para o seu filho, é que o valor da mesada precisa ser coerente com o padrão de vida da família. Então, uma família que frequenta lugares que vão comprar coisas muito caras e dá uma semanada lá de R$5 para criança, quanto tempo ela vai precisar para poder comprar alguma coisa que faça sentido ali para o repertório, para o contexto em que ela vive? E a mesma coisa se você dá um valor muito alto, a criança não vai ter desafio, não vai ter que exercitar a paciência. É por isso que essa nossa tabela, que eu vou trazer mais para frente aqui no vídeo, ela permite que você multiplique. Então vamos supor lá, tem a sugestão de R$10, você fala, para nossa realidade R$10 é pouco. Então você pode usar o fator de multiplicação, mas a tabela funciona porque ela vai progredindo conforme a sua criança cresce. E outro ponto muito importante que a gente precisa esclarecer, é lógico que é interessante que a gente tenha um ponto de partida, é interessante trazer esses aspectos práticos, mas a mesada ela não é necessariamente sobre o valor, ela é mais sobre o aprendizado, sobre a confiança, sobre dar autonomia para a criança e sobre o que a criança vai fazer com isso e de que forma a família vai conduzir os diálogos a respeito das situações de consumo que a criança enfrentar, dos projetos que ela tiver, dos objetivos e metas que ela traçar, das frustrações que ela lidar. Então, mesada é acompanhamento. Mas vamos lá, agora vamos para a parte que todo mundo quer saber a respeito de quanto dá. Claro, e como que eu vou começar? De que forma que eu calculo isso? Com qual idade? Quanto mais velha a criança, melhor que ela receba um valor maior? Bom, a nossa proposta é que você calcule R$1 por idade. A gente já tem aí em outros vídeos aqui da série sobre mesada, que a mesada, o ideal é que ela seja iniciada quando a criança já tiver alfabetizada e já dominar aí minimamente as operações de soma e subtração, pelo menos. Entender as abstrações de tempo. Então, para a criança receber mesada, se ela vai receber na recorrência de toda semana, ela precisa entender o que é um dia, uma semana e um mês. E crianças muito pequenas, crianças até os 6 anos, aí elas têm dificuldades nessas 3 questões, tá? E não é a fase do desenvolvimento mais propícia para isso. Então, o ideal é ali na fase de alfabetização, a criança entre 6 e 7 anos, mas idealmente entre 7 e 8 anos, tá bom? Quando ela estiver ali no 2º ano, concluindo o 1º ano do ensino fundamental, tá bom? A gente tem aí, depois eu vou disponibilizar mais vídeos sobre mesada, a gente vai ter a explicação do porquê semanada, porquê quinzenada e porquê mesada, porquê que essa divisão em intervalos menores de tempo faz sentido. Esse vídeo não é sobre isso, mas a gente precisa ter claro que a criança, quanto menor a criança, menor precisa ser o período, porque ela precisa ter mais contato e ela vai acabar esquecendo, né? Se você, uma criança de 7 anos, se você der o dinheiro só uma vez por mês para ela, você vai ter menos oportunidade de falar sobre isso, o valor é muito pequeno, isso vai acabar ficando perdido, tá? Então, aos 7, 8 anos, nesse início, quando a criança está iniciando a jornada, o ideal é a semanada e pode ser R$1 por idade, então R$7 por semana. Aqui em casa a gente não usou R$7, a gente preferiu arredondar para 10 por uma questão de praticidade, então a gente começou com R$10 por semana. Mas o que é interessante dessa tabela? É a criança de 7 anos, R$7 por semana, de 8 anos, R$8 por semana. Aos 9 anos, que seria ali um período de transição, que pode durar o ano inteiro, todo o período que a criança tiver 9 anos, ou pode ser um período menor, de 6 meses, nesse intervalo que vai ser um tempinho aí, sabe aquela ideia de você colocar o pezinho na água e depois ela vai esquentando, parece que tá muito fria,
é essa ambientação, essa transição aí da quinzenada para até chegar à mesada. Nesse período aí, vamos colocar que a criança tem 9 anos, na nossa tabela que eu vou deixar aqui para vocês vão ver esse exemplo. E aí vai ser quinzenal, então em vez de R$9, a criança vai receber R$18 por semana, certo? E a partir do momento, aqui eu sugiro nessa tabela, que a mesada comece aos 10 anos, ou seja, a criança vai ter aí pelo menos 2 anos de treino com períodos menores. Se você começar aos 8, ela vai ter 2 anos, se você começar aos 7, ela vai ter 3 anos de experiências em intervalos menores de tempo. Aos 10 anos, começa a mesada, e aí como ela tem 10, e aí vai ser R$10, né, por semana, ela vai receber R$40 por mês, certo? E assim sucessivamente. 11 anos, 44 por mês. 12 anos, 48 por mês. 13 anos, a criança vai receber 13 por semana. 13 vezes 4, 52 por mês. E assim sucessivamente. Você não precisa obedecer real por real. R$60 aos 15 anos, 64 aos 16. Não precisa ser tão ferro e fogo. Mas qual a ideia dessa tabela? Trazer a progressão e deixar livre. Você pode usar fatores de multiplicação. Então, R$7 eu acho muito pouco. R$7 não compra nenhum sorvete aqui na minha cidade. Geralmente pessoas que moram em grandes capitais, com custo de vida. Eu moro numa cidadezinha do interior. Quando a gente começou com R$10 para minha filha era um valor super ok. Mas às vezes em outros contextos, ou dependendo do perfil econômico da família, se a família tem um padrão de vida mais elevado, eu não vou começar com 7, eu vou começar com 14. Multiplico por 2, multiplico por 1,5, multiplico por 3, multiplico por 5. Não vou começar com 7, eu vou começar com R$35 por semana. E aí você vai multiplicando conforme o valor inicial. Então você tendo a base de como começa e como a criança progride, independente do valor que você começar, você consegue ter a ideia de quanto eu posso aumentar. E qual o critério para aumentar? A criança precisa merecer? Eu vou dar um aumento para ela? E aí, gente, a máxima que eu trago em todos os meus conteúdos. Vamos tratar a mesada como ferramenta de aprendizado e não como salário. Seu filho não é seu funcionário. Os valores vão aumentando porque a criança está crescendo, a criança tem mais repertório e mais condições de fazer escolhas. E também, logicamente, a gente mora num país em que a gente tem inflação, então às vezes essa progressão de valores, esse aumento de valores aí, ele é até necessário do ponto de vista mais técnico mesmo, falando de economia. E aí, uma coisa muito importante. A tabela é um ponto de partida, é uma bússola, é uma orientação. Você pode começar com menos ou mais, mas o que é importante? Manter a constância, a progressão e o mais importante de tudo, né? O diálogo. A mesada é uma ferramenta de educação financeira, ela vai ensinar foco, escolhas, planejamento. E no decorrer das escolhas e renúncias que as crianças vão fazer, dos diálogos e das vivências, vai ensinar também controle emocional. A mesada, além de tudo isso, cria um espaço para construção de vínculo, para conversa entre pais e filhos. Teve um vídeo aqui no YouTube que eu comentei sobre o fato da minha filha ter comprado uma mochila de capivara e ter se arrependido, ter usado. Então, assim, esse momento, desde quando ela começou a receber mesada, já faz mais de um ano, ela tá com 8 anos, faz um ano que ela recebe semanada, e é esse momento em que ela se arrependeu de uma compra, que ela expressou pra gente, teve choro, foi o momento de maior, esse desafio, que seria um momento ruim, se a gente pegasse com base no que ela expressou, na forma com que ela sentiu, esse momento foi o mais rico pra gente em termos de diálogo e de aprendizado, nos aproximou, ela foi entendendo como o dinheiro funciona. E é sobre isso que é conceder mesada para uma criança. E aí uma pergunta quando a gente fala aí dos valores. Ah, Clara, eu preciso mesmo usar dinheiro? Eu já falei isso em outros vídeos, mas é legal trazer em todos aqui. Não posso usar conta digital? Até os 10 anos, gente, não é ideal usar conta digital porque a criança precisa manusear, o aprendizado vai mais pelo concreto, tá? Então, no começo, vocês vão sim que ter que usar dinheiro. E aí, com relação às regrinhas básicas, que não fazem parte desse vídeo, mas para vocês terem um spoiler aí do que vem nessa série sobre mesada, o que a gente pode dizer para vocês que são pais que estão começando aí nessa jornada de educar o filho usando a ferramenta da mesada. Depois de escolher o valor inicial e definir a periodicidade, que tem a ver aí com a idade da criança, vocês vão conversar, explicar o que está acontecendo, traduzir para a criança e começar a dar liberdade, autonomia, lógico que dirigida, conduzida e mediada pelo adulto, com responsabilidade. E aí vão surgir muitas perguntas. E se meu filho gastar tudo de uma vez?
faz parte do processo. E eu vou trazer vídeo sobre isso. A criança que gasta tudo, a criança que não quer gastar, vai fazer parte da nossa série. Ai, Clary, gostei desse vídeo, achei legal a ideia da tabela. Onde eu posso saber mais? A gente tem aqui o livro Minha Mesada Pode Mais. Eu sempre trago, gente, trechos da história infantil, com rimas e compartilho com vocês aqui no vídeo, mas hoje eu vou mostrar para vocês que todos os meus livros têm um prefácio dedicado aos pais. E aqui, nesse livro, eu faço a introdução e olha tudo que a gente aborda. Por que oferecer mesada, idade certa para começar, periodicidade, como definir o valor, objetivos, metas e planejamento, quais são as etapas do planejamento financeiro e como a gente traduz isso de uma forma que a criança entende, como utilizar as reuniões familiares, que são uma ferramenta aí da disciplina positiva, para poder falar de dinheiro com a criança e poder conduzir a questão da mesada, quais são as principais dúvidas dos adultos, pode pagar por tarefas? Seu filho não é seu funcionário? Com que a criança deve gastar e como eu devo conduzir e orientar esses gastos? Onde guardar o dinheiro, poupar, né? A criança não vai poder gastar tudo, a gente tem que ensinar que ela também precisa se pagar. Uma parte do dinheiro ela precisa poupar e depois com o tempo investir. A mesada substitui o cofrinho? Devo usar aplicativos e conta digital? Devo definir os percentuais, que parte que meu filho gasta, que parte que ele doa, que parte que ele poupa? Tudo isso num prefácio de um livro. Então, assim, aqui nos vídeos eu vou trazer, para vocês verem só um tópico do livro, do prefácio, eu levei aqui um vídeo de 10 minutos para vocês. Então, essa recomendação que eu dou. Caso vocês queiram aprofundar, além da história para as crianças, a gente tem ferramentas, ó, esse vem com um planner, ele tá dobradinho aqui, a criança vai poder traçar objetivos e metas de maneira bem lúdica, e a história para as crianças, em todos os nossos livros, a gente pega na mão do pai e da mãe e fala, vem cá, que você vai ter toda a orientação necessária, tá bom? Nos próximos vídeos dessa série sobre mesada, eu vou trazer cada um dos aspectos que estão aqui no prefácio do livro, então aguardem, e o próximo assunto vai ser pagar por tarefas, e a gente vai aprofundar bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!